Bem-vindos à continuidade do livro Meditações do Marco Aurélio. Lembra de deixar o seu joinha, se você gostou, fazer um comentário, porque o YouTube entrega isso para mais pessoas. Eu parei numa parte bastante complexa para alguns, que é esse entendimento do tempo, que ele disse aqui o Marco Aurélio, imperador romano, de que você não perde aquilo que você não tem. Portanto, uma pessoa que morre mais cedo, ela viveu tanto quanto aquela que morre mais tarde, porque só é possível o presente. O presente ele é igual para todos. E aí tem uma outra questão que ele colocou que eu não citei e agora eu cito antes de começar a parte 15, que ele fala sobre a eternidade. Então vamos lá. Nós estamos hoje vivendo aqui encarnados. Para quem acredita que existe uma encarnação, mas quem não acredita que existe uma encarnação, acredita que estamos aqui vivendo, correto? Então estamos vivendo aqui nesse mundo e talvez a gente viva 90 anos, 100 anos, cada vez a humanidade tem vivido mais. Se a gente pensa e acredita, como aqui o Marco Aurélio acreditava, como muitos outros filósofos acreditaram, que a vida é uma continuidade, ela é um rio que passa e essa minha existência é um pedacinho que eu entro nesse rio, mas depois eu vou continuar a vida, né, em outros estágios, né? Na morte é uma vida também e depois eu encarno novamente. Então, se a vida é essa sucessão de vidas até que a gente consiga realizar esse nosso trabalho, o que é de fato? Vamos supor aqui alguém que viveu até os 90 anos e a outra pessoa viveu até os 20. A gente, se olhar nesse curto espaço de tempo, vai parecer que realmente, se não considerarmos esse raciocínio do Marco Aurélio, que é difícil mesmo a gente entender e respeitar e assimilar para nós mesmos esse conceito de que só existe o presente, vivemos bem equivocados pela questão da ilusão dos nossos sentidos, mas se a gente fala sobre isso, eu vou dizer, são 70 anos a menos que essa pessoa viveu. Se isso circunscrito nesse tempo dessa vida. Agora, se eu tenho a percepção de que são inúmeras vidas, lembra a ideia indiana da karma, causa e efeito, o que eu faço depois são consequências que vêm e nas minhas próximas encarnações provavelmente eu vou estar revisitando alguns lugares para aprender, receber as consequências de algumas ações que eu fiz. Para vocês algumas noções de karma, causa e efeito são claras, né? De uma maneira sucinta aqui. Agora imagine então, se eu tenho muitas e muitas vidas, o que é 70 anos perto de milhares e milhares de encarnações, tanto que ele começou aqui, ainda que devesses viver 3 vezes 1000 anos, e mesmo outro tanto 10.000 vezes. Então, só se a gente pegar esse número, 10.000, 3 vezes 1000, será que esses 70 anos eles são tão significativos, essa diferença, ainda que eu considerasse o tempo? Será que, do ponto de vista da eternidade, isso faz alguma diferença? Estamos muito presos nos nossos sentidos, nas nossas ilusões, que a vida é esse momento aqui, agora e só, e por isso muitas vezes equivocados, né? Temos que aproveitar tudo agora, e aí esquecemos da ética, esquecemos dessa prática, dessa base moral que o estoicismo nos fala tanto. Se tivéssemos isso dentro da nossa cabeça, nossas ações, nossa emoção, tudo alinhado, estaríamos vivendo de uma outra forma. Continuando aqui então. 15. Tudo é opinião. São evidentes as palavras dirigidas ao cínico Mônimos. Evidente também o proveito a tirar do que aí se diz, se lhe apreciarmos o sabor dentro dos limites da verdade. Vou continuar mais um pouco, daí eu comento. A alma humana desonra-se sobretudo quando, tanto quanto depende dela,
se torna um abscesso e como uma excrescência do mundo. Efetivamente, irritar-se contra cada um dos acontecimentos que sobrevêm é uma deserção em relação à natureza, de que fazem parte as naturezas de cada um dos outros seres que ela comporta. A alma desonra-se ainda quando concebe aversão por alguém ou age com intenção de prejudicar alguém, como sucede com as almas daqueles que se encolerizam. Ele vai aprofundando, né? Falou antes da cólera, agora ele está dizendo que, novamente, sobre a cólera. Em terceiro lugar, desonra-se quando é vencida pelo prazer ou pela dor. Em quarto lugar, quando dissimula, finge ou altera a verdade em ações ou palavras. Em quinto lugar, quando deixa errar a sua atividade ou iniciativa sem objetivo. Quando executa, seja o que for ao acaso e sem sequência. Quando as mínimas das nossas ações deveriam obedecer à relação de finalidade. Ora, o fim dos seres racionais é obedecer à razão e à lei da mais augusta das cidades e repúblicas. Então, começamos aqui falando dos cínicos, né? Ele cita que tudo é opinião. São evidentes as palavras dos cínicos. E evidente também o proveito a tirar do que aí se diz, se lhe apreciarmos o sabor dentro dos limites da verdade. O que é interessante a gente pensar aqui dos cínicos? Por que ele está citando aqui os cínicos? Os cínicos, eles viviam... E um grande exemplo, né, dos cínicos é o Diógenes. Tem uma história interessante dele, inclusive com Alexandre o Grande. Mas os cínicos diziam que era necessário se desapegar de tudo. E aqui ele está nos mostrando na sequência esse apego às aversões. Ele fala sobre as aversões às pessoas, ele fala sobre o prazer, ele fala sobre a dor, sobre o fingimento. Então a gente pensa, por que ele está falando dessas duas coisas, né? Então, o que a gente precisa na nossa vida é pensar, primeiramente, na questão das nossas aversões. O que temos aversões? Temos ou não temos aversões? Por quê? Qual seria a aversão se tivéssemos que escolher uma aversão? Esse é um trick, né? Uma pegadinha. Pensa comigo, se você tivesse que escolher agora uma aversão, não vale professor de filosofia, né? Porque professor de filosofia já vai saber aqui do que eu estou falando, provavelmente. Mas pensa você aqui comigo, se você tivesse que escolher assim, essa aversão eu quero ter. Que aversão você gostaria de ter? 2 segundos aí para você pensar. Pensou? Que tal ter aversão a ter aversão? Que tal ter aversão a ter qualquer desses desequilíbrios que ele cita antes? Aversão a viver pelo prazer, aversão a viver pela dor, aversão a viver com fingimento, aversão a viver sem verdade em ações e palavras, sem coerência, corpo e mente juntos, como dizia o Jung, que eu citei recentemente. Essa seria a aversão. Então, ele cita aqui os cínicos antes, porque os cínicos, eles viviam sem nada, né? Se conta que, inclusive, a história interessante do Diógenes. Diógenes, ele era um homem que ele vivia sem nada, diz que até as suas necessidades ele fazia na rua. Ele é do século 5 a.C., né? E aí diz que ele vivia sem nada, o mínimo das coisas. Assim, uma vez, inclusive, o Alexandre o Grande chegou perto dele e ele estava ali tomando sol, Diógenes, e o Alexandre perguntou para ele: olha, diz o que você quer, qualquer coisa que eu vou te dar. E diz que o Diógenes disse para ele: olha, eu gostaria que você se retirasse um pouquinho mais para o lado para eu continuar podendo pegar sol. Então essa ideia, né, é tão bonito isso, né? Diz que o Alexandre Grande ficou bem impressionado com isso, inclusive, né? Essa ideia, né, de desprezar esse poder, essa riqueza, esse acúmulo, né, das coisas
físicas apenas. Novamente, não tem problema, né? Sempre de pensar ter uma vida boa é interessante, desde que, né, a gente vá utilizar essa vida boa para, por exemplo, né, atender a necessidades de outras pessoas, né? Porque se a gente olhar o que realmente nós precisamos, de fato, são muito poucas coisas. Nosso corpo físico, ele exige muitas poucas coisas, nossas necessidades básicas. Precisamos um pouco de comida, um pouco de água, precisamos de um abrigo, mas com o tempo o homem vai se acumulando de coisas e nada mais basta, né? E aí queremos poder e poder e poder e vamos nos desvirtuando. Enfim, acho que eu acabei falando aqui demais ou talvez de menos, mas tem uma questão chave aqui que é em relação a obedecer a nossa finalidade, basicamente. E aí saber que existe uma lei, existe uma razão que deve estar no comando e qual é a nossa finalidade sempre, crescer como ser humano. Para crescermos como ser humano, precisamos de nos desapegarmos dessas coisas todas que não são da nossa alma divina, que são ligadas à nossa fisicalidade, aos nossos sentidos, aos nossos apegos, aos nossos desejos, a essa nossa natureza mais animal. E uma vez que sabemos aquilo que realmente precisamos fazer, temos um sentido de direção, temos um objetivo e a ideia é tudo que eu faço a partir desse momento vai de acordo com esse objetivo. Eu alinho cada ação da minha vida dentro desse objetivo, dentro dessa finalidade que é fazer com que eu cresça como ser humano. E para eu crescer como ser humano, isso não está baseado apenas na minha personalidade, para que isso seja limpado, depurado. Não, eu preciso pensar no todo, é a minha individualidade para o serviço do todo, até o momento que essa minha personalidade vai desaparecer, entre aspas, né? E eu vou fazer a coisa com tanta naturalidade porque é o meu dever de fazer isso. Aí se atinge um outro estágio, que é um estágio do sábio, né? Bem mais elevado do que o que estamos hoje, né? Então, vamos parar por aqui hoje, tem muita coisa, recomendo a ler novamente esse parágrafo que ele é grande, mas que fala sobre o que desonra a alma humana. Então é fundamental a gente entender se queremos fazer esse trabalho de transformação, sobretudo parar com as aversões, né, que ele cita aqui. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.